Hora de conversar com Mônica Bergamo. Pode reparar, todo mundo conhece alguém que está com Covid, ou alguém que pegou Covid nos últimos tempos, ou essa própria pessoa está com Covid, né? A doença voltou a fazer parte do nosso vocabulário, embora nem de longe com a mesma força que nos mandou para casa lá em 2019, 2020. E a Mônica vai trazer dados agora que confirmam essa impressão de que a doença meio que está de volta ao nosso cotidiano, né, Mônica? Bom dia para você. Ela tava com o indicador erguido ali, levantado, né, Mônica? Ô, Mônica, diga lá. Eu? A Mônica é uma delas, né? Exatamente. Eu mesmo já tô com Covid, não sei nem onde é que tá o meu examezinho aqui, tô bem, tô trabalhando. Tá melhorzinha, né? Na não parar, sexta-feira. mesmo porque eu falei que ia entregar ele no ar, o Pablo não deixa, todo dia às 6 da manhã ele me manda assim, e aí? E aí? Aquele e aí, sabe? Ele é assim. Se eu não respondo, ele telefona. É Acorda, incontrolável. não vai perder a hora. Uhum. Criamos um monstro, o famoso criamos um monstro. Mônica, mas você tá bem, né? Você teve um ou outro sintoma, mas tá legal. Bem. Eu tô super bem, embora ela tenha vindo um pouco forte, eu tomei antiviral, tava com febre, tive 2 dias de febre forte, enfim, fiz aí uma coisa assim, uma intervenção para prevenir uma pior, enfim, não é a doença, a Covid hoje, o Megali, ela não mata mais 4.000 pessoas por dia, como ela matava antes de termos vacina, né? Agora, ela segue sendo uma doença viral complicada, e a gente não tem como. Ela tá por aí, todo mundo tem, e vai passando de um para o outro, é difícil escapar, né? De novo, a gente vai ter que pensar sempre nos mais idosos, nos mais débeis, nos mais frágeis, tentar protegê-los de alguma forma. A forma de proteger, né, Megali, a gente já sabe, é tomando vacina, porque daí todo mundo vai ter na forma mais leve da doença. A mesma disseminação, apesar de ser grande, ela fica mais lenta, né, mais controlada, e é assim que a gente vai conseguir seguir encarando aí essa doença que veio para ficar, como a gente já sabia que tinha vindo para ficar. Agora, números, vamos para os fatos, né? A gente tem números de 2 grupos fortes de laboratório, o grupo Hermes Pardini e o Fleury. Eles são redes de laboratórios privados, têm atuação nacional, né? Eles registraram um aumento na quantidade de testes positivos de Covid em outubro. Megali, no Fleury, vamos lá, a taxa de infectados já estava aumentando, já tinha saltado de 10% em agosto para 19% em setembro, ou seja, de todo mundo que procura o laboratório, quantos que dão positivo? De cada 100 eram 10, depois passou para 20 e depois continuou a subir e chegou, né, em meados de outubro a 33. A cada 10 testes feitos, 3 davam positivo. Então, bastante coisa, um aumento bem grande. No Hermes Pardini, né, o índice de pacientes infectados do dia 1 ao dia 19 de outubro ficou em 40%, Megali, 39,5%, ou seja, de cada 100 testes feitos, 40 davam positivo, 12 pontos percentuais a mais acima do registrado no mês anterior. Então, está subindo e a procura pelos exames também cresceu 15% no país. Então, tem mais gente procurando os laboratórios, Megali, e dos que procuram, tem mais gente infectada, mais gente com resultado positivo. Em São Paulo, o Megali, nos laboratórios do Pardini em São Paulo, o total de pessoas que buscaram o exame do diagnóstico do coronavírus aumentou 96% dentro do período analisado. E a taxa de infectados também cresceu, né? Em São Paulo, 43% dos exames em outubro davam positivo, uma alta de 22 pontos, Megali, em relação ao mês anterior, em relação a setembro. Então é isso, quer dizer, os hospitais, o sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios privados de São Paulo já tinha também dado essa sinalização, né? Mais de 3 em cada 4 hospitais pesquisados pelo sindicato registraram um aumento de internações por Covid, né, esse mês. Enfim, e mesmo em UTI também tem pacientes com Covid. É isso, estamos tendo aí, portanto, um aumento. Eu acho que todo mundo devia estar já percebendo. Está acontecendo e a gente está aqui traduzindo em números, Megali. Quando eu peguei e dei essa piorada e precisei tomar antiviral,
simplesmente uma amiga minha que eu não via há meses estava com Covid, uma das minhas irmãs estava com Covid, a amiga da minha filha estava com Covid. Eu comecei a ver que tinha um monte de gente e de outros lugares distantes que eu não estava vendo com Covid. Então, eu falei, vamos atrás desses números e vamos ver, porque isso seguramente vai ser traduzido em números, e estão aí os números, Megali. O Ministério da Saúde parou de contabilizar os mortos diários pela Covid quando a gente teve algum alívio na pandemia, né? Mas a gente ainda tem algumas contagens paralelas. Por exemplo, o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, continua contando os números. Nós temos ao todo 706.531 mortes pela Covid-19. Nos 7 dias entre 15 e 21 de outubro, foram registrados 255 falecimentos pela doença no país, tá? Então foram 255, multiplica aí. Em uma semana, em 7 dias. Em uma semana. Isso. Deixa eu multiplicar isso aí por 52 para ver quantas pessoas nesse ritmo morreriam em um ano. 255 vezes 52 igual. Estamos falando aqui de 13 mil mortes, tá? A ser mantido esse ritmo. Então não é pouca coisa. E a taxa de letalidade no Brasil segue em 1,9%, ou seja, de 50 pessoas que pegam a doença, uma morrerá. E com esses números, o Brasil segue como o segundo maior no número de óbitos, o primeiro são os Estados Unidos, e o quinto em número de infectados pelo coronavírus no mundo. Então veja, nós somos o quinto em número de infectados e o segundo colocado em número de óbitos. As pessoas morrem mais aqui no Brasil. Me surpreendeu esse número, tá? Mesmo sendo muito diferente daqueles que a gente observou no auge e tal, né? Mas 255 óbitos em 7 dias, tô achando alto. Eu achava que a gente já estava em outro momento mesmo, e talvez tenha a ver com essa subida. E certamente, né, Mônica, tem a ver de 40 também... pessoas por dia aqui. Não é desprezível, não, gente. De jeito nenhum. Aliás, nenhuma morte é desprezível, né? Pelo amor de Deus, porque senão Olha os ouvintes só, já escrevem para e cá. eu Mas tem a tava- ver com, também, Mônica, certamente com a baixa procura pela bivalente, que foi a vacina disponibilizada mais recentemente. A gente tem uma cobertura de 16%. 16% da população elegível procurou a bivalente. Só isso? 16%. O estado que mais teve vacinados com a bivalente foi o de São Paulo, que chegou a 20%. Então é muito baixa a cobertura. As pessoas precisam buscar se vacinar com a bivalente que está aí disponível, né? E a vacina, a gente sabe que não só ela pode prevenir a infecção, para muita gente ela previne, para outros não, mas ela pode prevenir o agravamento, né, da doença, ou seja, prevenir mortes. Então é muito importante, e eu acho, né, gente, que assim, teve aquele boom de vacinação, todo mundo procurou. Eu conheço muita gente que parou na terceira, parou na segunda, porque foi caindo a doença. E como não era uma vacina que a gente estava acostumado a tomar, que estava no calendário, eu acho que as pessoas meio que foram esquecendo. Eu mesma confesso aqui que eu esqueci, eu não tomei a 5ª dose. Eu tomei 4 doses, eu peguei há 1 ano e meio, né, Covid, foi bem leve. E aí ficou aquela coisa, eu tinha tomado 4 doses, eu tinha já me infectado, eu já estava então imune por um tempo, e aí a vida vai rodando, outras coisas foram acontecendo na minha vida, mesmo na área de saúde, que eu precisei tomar providências, e isso ficou para depois. E agora, quando eu peguei, eu não fiquei em estado grave, eu não tive nada perto disso, mas eu comecei a dar uma piorada, né? E a sorte é que, assim, enfim, como eu sou bem paniquenta com essa Covid, a gente cobriu aqui muito, né? A gente viu muitas mortes, a gente viu tudo muito de perto. Eu fui correndo, perguntei no médico, o médico falou, vamos esperar 1, 2 dias. Bom, piorou, antiviral. Tem remédio hoje, né? E mais que isso, tem vacina. Então, eu acho que toda vez que a gente pegar uma gripe que estiver meio estranha, porque ela é meio diferente, né? Uma dor no corpo, um cansaço grande. Só mesmo o Pablo para me tirar da cama, viu, Sheila? Mas tirou. Ele é carrasco mesmo. Sei bem como é, a gente Tirou. sofre, todos nós. Mas, senão eu teria ficado uns 3 dias. Então eu percebi que era um pouco diferente. Então a recomendação é isso. Se vacinar correndo, né, gente? Porque a vacina ajuda, inclusive, se você ficar doente, a não agravar. Pablo vai levar um Eu percebi a processinho. diferença dessa vez e quando eu peguei há 1 ano e meio, que de fato foi super leve. E eu tava com a vacinação super em dia, foi muito leve. Dessa vez sem vacina, ô Sheila, sabe quando dá aquela pioradinha, aquele pânico, e você fala, vou
tomar um outro remédio aí, já que tem, né? Mas é melhor tomar vacina do que remédio, então. Não dá pra brincar com o bicho. Mônica, beijão pra você, até amanhã. Até.